Fala, meus lobos, para quem não me conhece, meu nome é William e sejam muito bem-vindos à Alcateia do Ensino. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as matérias que mais caem na prova da ESA. E eu deixo claro aqui que eu dou aula de matemática, então não tenho tanta propriedade para falar das outras matérias. Apesar de conhecer superficialmente cada uma delas, o meu foco aqui vai ser mais matemática. Mas eu vou falar das outras matérias nesse vídeo também. Mas, antes de mais nada, se inscreva no canal, deixa aquele like, porque isso ajuda demais, e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do concurso da ESA, da SpaceX, da EAR. Então, eu conto com a sua inscrição. Bom, pessoal, sobre o concurso da ESA, nós sabemos que são 14 questões de matemática, 14 de português, 10 de inglês e 12 de história e geografia. E também temos a redação, né, que é a dissertativa argumentativa. Então, galera, antes de mais nada, eu quero deixar claro aqui que você precisa conhecer a prova que você está prestando, você precisa entender e conhecer quais são as matérias mais cobradas no concurso que você vai fazer. Afinal de contas, você precisa dar mais foco para essas matérias. Isso não significa que você tem que estudar somente essas matérias, tá? Então, tome bastante cuidado quanto a isso, porque isso pode ser bem perigoso. Tem gente que baseia os estudos apenas no que mais cai. Tá errado. Mas tem gente também que divide o estudo de forma igualitária entre as matérias. Estuda geografia, o mesmo tanto que estuda função, por exemplo, e geometria, perdão. Então, voltando para a matemática, né? A geografia ficou na minha cabeça. Voltando para a matemática, tem gente que estuda o mesmo tanto geometria, plano analítica e espacial, igual estuda função do primeiro grau e do segundo grau, sendo que a geometria cai mais na ESA. Então, você precisa sim dar um foco para aquilo que mais cai. Isso não quer dizer deixar as outras matérias de lado. Tendo isso claro na cabeça de vocês, vamos para as matérias que mais caem no concurso da ESA. Primeiramente, vamos falar aqui da prova de inglês. Então, na prova de inglês, pessoal, nós temos muitas questões, é óbvio, de interpretação. Vou até compartilhar aqui com vocês a prova de inglês do ano passado. Essa análise que eu fiz não é baseada apenas no ano passado, mas eu quis pegar a prova do ano passado para vocês terem uma noção aí de como que isso é cobrado, tá? Peguei aqui a última prova para a gente ver como que isso aqui é cobrado. Então, a gente tem aqui muitas questões aqui de interpretação e muitas questões aqui pedindo sinônimos, tá? Então, o sinônimo, quando a gente fala assim, o sinônimo de uma palavra, você precisa conhecer você precisa conhecer o texto, você precisa saber interpretar, tá? Com certeza. Mas, pessoal, diferentemente de vários outros concursos, a ESA, ela não cobra apenas interpretação. Nós podemos ver aqui muitas questões envolvendo pronome, tá? Então, essa já é a segunda matéria mais cobrada em português. O uso dos pronomes. Can you tell me who you last saw Private Johnson? Então, aqui, who, where, né? Aqui, o uso do what, when, who, why, beleza? Aqui, mesma coisa, pessoal. Aqui a gente precisa completar. The incident exploded, were exploding. Então, isso aqui já é mais sobre tempo verbal, tá? Então, as três primeiras, isso aqui eu peguei questões de exemplo, mas as três primeiras questões aí que mais caem na prova da ESA, na parte de inglês, a gente pode contar interpretação, pronome e também tempo verbal. E eu vou dar outros exemplos aqui para vocês na prova mesmo, na última prova da ESA, tá? Na última prova da ESA, a gente pode pegar aqui mais um exemplo sobre pronome. Aqui, pronome, caindo de novo, né? Aqui, o verbo também, né? Existir, como se fosse isso, né? There is, there are, até mesmo se a gente considerar aqui a junção de there is com there's, beleza? Então, a gente pode ver que mais uma aqui
tempo verbal, se a gente fala served ou has served, certo? Aqui mais uma questão sobre pronome, tá? Então, a gente pode ver que essas sim são as matérias que são mais cobradas na prova da ESA. Se vocês analisarem a prova do ano passado, vocês vão perceber também, da prova do ano retrasado, vocês vão perceber o mesmo padrão. Bom, continuando aqui, vamos para geografia e história, tá? Só que tem muita gente, pessoal, que fala assim, pô, geografia e história, o que mais cai é a história do Brasil. Caraca. O que mais cai é a história do Brasil. Simplesmente na prova tá escrito aqui, ó, história e geografia do Brasil. Então é óbvio que cai só do Brasil, né? Você não precisa estudar geopolítica. Tá, é interessante você entender também sobre outros países para entender o nosso, né? Mas, poxa, focar, obviamente, no estudo do Brasil. Na parte de história, você tem que focar um pouco mais nas revoltas, tanto as revoltas coloniais quanto imperiais, e também focar um pouco mais ali no Brasil imperial, tá? Brasil colônia, Brasil imperial, mas mais Brasil imperial. E na parte de geografia, você tem que focar um pouco mais na vegetação, tá? Na vegetação e também nas matrizes energéticas. Isso tudo focando mais no Brasil, né, gente? Então aqui, olha só, vou dar exemplos aqui para vocês disso aqui que eu tava falando. Olha aqui, ó. Batalhão de infantaria, tal, não sei o que lá, sediado em Petrolina. Então nós temos aqui taxa de umidade, clima, chuvas. Mais para baixo aqui, nessa questão 32, também evolução do crescimento vegetativo, tá? Então a gente está falando da vegetação aí do Brasil. Aqui também, falando mais de clima, né? Sobre as massas, massa equatorial atlântica, massa equatorial continental. Ainda bem que não cai muito esse negócio de ventos alísios, contralísios, porque, meu Deus do céu, eu não vejo isso muito na prova da ESA, não. Realmente é um tópico bem difícil aí. Bom, e aqui descendo a gente consegue ver também, indo para a parte de história, a gente consegue ver também tudo isso que eu falei com vocês caindo. Olha só, Brasil Imperial, certo? Falando aí da época do Príncipe Regente Dom Pedro, tá? Então aqui, ó, revoltas, aqui já é a Revolução Constitucionalista, mas ainda assim entra numa revolta aí, beleza? Aqui também, olha só, grupos indígenas e tudo mais. Nesse contexto, a fundação da cidade do Rio de Janeiro foi consequência de qual processo? Processo que envolveu os Guaicurus, Tupinambás, Guaranis, beleza? Então aqui já entra Brasil República, né? Mas Brasil República, pô, é um tópico muito grande, certo? Aí já tem que estudar as coisas mais específicas. Aqui falando da cabanagem, tá? Mais uma revolta aí durante o período regencial brasileiro, beleza? Então a gente consegue ver aí muitas revoltas, tá? Conjuração mineira, conjuração baiana, tá? Então, são tópicos que são muito importantes de serem estudados. Eu não vou estudar a conjuração mineira nem a conjuração baiana, porque caiu no ano passado, então não vou estudar para o próximo ano. Faz isso não, tá? Faz isso não, toma cuidado. Bom, galera, agora partindo para a prova de português. Português também, o que mais cai, sem sombra de dúvidas, é a nossa interpretação, mas diferentemente de outros concursos também, a prova de português, ela não cai somente interpretação. Tem concursos militares que a gente vê que das 10 questões de português, 9 são interpretação e a outra também é interpretação. E não é isso que acontece na prova da ESA, tá? A prova da ESA tem muita gramática. Então a gente pode ver que, sim, que o principal assunto é interpretação, mas já na segunda questão a gente já tem aqui, olha, afinal, quem foi melhor? Pelé ou Maradona? É claro que foi Ronaldinho Gaúcho. Então, afinal, by the way, é um adjunto adverbial, adjunto adnominal, adjetivo, pronome, advérbio. Então, já tem uma análise morfológica aí sobre um trecho do texto. Olha que interessante, certo? Então, aqui, morfologia, a gente sabe que cai legal na prova, mas ainda assim, o que mais cai
é sintaxe, tá, gente? É análise sintática. Aqui nós temos a linguagem também caindo, né? Figura de linguagem, na verdade, caindo. Sempre cai, né, gente? Todo concurso militar tem que ter pelo menos uma questãozinha aí de figura de linguagem. Metáfora, ironia, prosopopeia. Nossa, tem muito tempo que eu não vejo essa palavra aqui. Meu Deus, ainda bem, viu? Ainda bem que meu ramo é matemática. Mas a gente sabe, pessoal, que o que mais cai aqui, sem sombra de dúvidas, é interpretação de texto e depois a sintática, tá? A análise sintática. E é claro que a morfologia, ela vem depois. Vai ter ano que vai cair mais morfologia do que a sintática, mas geralmente a sintaxe, na verdade, né? A sintaxe, ela é um pouquinho mais cobrada na ESA. E agora, por último e mais importante, nós vamos para a parte de matemática. Matemática, pessoal, tem alguns concursos que cobram muita função, tá? A ESA não faz parte desses concursos, beleza? Porque a ESA cobra sim função, mas não é predominante, beleza? Então aqui a gente pode passar o olho aqui. Por que eu estou falando da função? Porque a função ela é muito cobrada nos concursos, né? Então, função aqui, olha, a gente pode ver um f de x aqui, né? Há uma inequação, mas não entra ainda em função, né? Talvez essa outra aqui, beleza. Então, duas questõezinhas de função, tá? E que realmente também podem ser trabalhadas de outra forma. Por exemplo, principalmente essa de log aqui que eu tinha marcado, né? Então, assim, que é mais uma equação logarítmica do que uma função logarítmica. Então, sim, função é importante, mas para a prova da ESA, você não precisa dar tanta atenção igual para outros concursos, não. Mas para a prova da ESA, você precisa considerar estudar bastante geometria plana, analítica e espacial, né? São as 3 geometrias que nós temos para estudar bastante. Você precisa estudar também muita progressão aritmética, logaritmo. Sempre cai, tá? Sempre cai 1, 2 questõezinhas aí. Tem vezes que cai até 3 questões de log. Eu falo, meu Deus, numa prova de 14 questões, cai 3 questões de log. A pessoa precisa dominar logaritmo para fazer essa prova aqui, tá? Então, vamos falar da melhor prova aí, da melhor disciplina, que é matemática. Aqui nós temos também análise, né? Análise combinatória. Então, probabilidade, análise combinatória. Aqui é mais uma questãozinha de produto notável, tá? Essa aqui é uma questão de produto notável, típica questão de produto notável. PA, como eu falei para vocês, muito importante. Log, super, hiper, mega importante. Mais uma vez aqui, ó, análise combinatória, nossa probabilidade. Log, tá? Aqui, geometria, beleza? Descendo um pouco mais aqui, mais uma vez, geometria, beleza? Descendo aqui também, geometria, beleza? Quadrado de área igual a 1, Google, ok? Geometria analítica, beleza? Geometria espacial também, falando de volume. Então, olha só, falando apenas das 3 matérias, geometria, só que é claro que está dentro de geometria plana, analítica e espacial. Falando de log e PA, praticamente a prova toda envolve somente essas 3 matérias, geometria, log e PA, tá? Então, vocês precisam focar muito nessas 3 matérias aí de matemática. E a quarta, que é uma menção especial, uma menção honrosa, vou falar também da análise combinatória e probabilidade, tá? Então, você precisa aí focar muito nesses assuntos aí para a prova da ESA. E é claro, treine bastante a redação, porque ela vai contar muito aí para o seu resultado. Bom, espero ter ajudado vocês no vídeo de hoje e espero que vocês façam uma excelente prova. A prova está se aproximando, então usem essas últimas semanas aí para dar o gás naquilo que você ainda não está dominando muito bem. E é isso. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!